para a gente referente à aula. Entendi. Colocar a cada encontro, né? Qual que seria. Tá Hoje, certo. por exemplo, a senhora já coloca, já deixa disponível lá o link da aula referente à aula da semana que vem. Vocês Beleza. têm as duas aulas, porque tem os nomes iguais, Sim, introdução, certo. aí Vou fazer isso sim, Pamela. Vou dar Seria muito bom. fazer isso aí, tá? Obrigada pela dica. Pessoal, é o seguinte. Bom, como o Pamela colocou aí no início, né? A gente tinha combinado de os nossos encontros eles serem um pouco mais dinâmicos, né? De vocês terem acesso ao material previamente à aula, né? A esse momento aqui com a gente, tá? Eu estou colocando aqui no chat com vocês o link para o formulário, né? Para vocês registrarem a presença, certo? E a gente vai passar efetivamente pela apresentação de uma maneira assim dinâmica, bem rápida, né? E aí no final da aula a gente tem um quiz, né? Para fazer uma avaliação de como que foi, se deu certo, se não deu certo, esse formato, como que tá a vida da gente, né? Com esse aprendizado, beleza? Então, Professora, licença. diga lá, Gui. Para preencher o formulário, tem que ter o e-mail institucional como principal aqui na sua aula? Não, não precisa. Porque aqui diz que tem que ter uma permissão necessária, que era só para usuários de organização. Aí eu não estou conseguindo acessar o formulário. Você pode, na hora que você for acessar o formulário, vir aqui em cima na conta do Google e acessar, trocar a conta que está vinculada. Uhum. Tá. Veja se Tá bom, você obrigado. acerta assim, ok? Tá, eu vou tentar fazer isso. Beleza. Não precisa, Misael, preencher de novo quem já preencheu o formulário. É só porque muita gente chegou depois, tá ok? Bom, então, como vocês estão vendo aí, né, a gente vai começar agora essa parte introdutória da mecânica dos fluidos, né, e a gente quer responder algumas questões básicas, né, o que é um fluido, como é que eu defino ele, né, que ferramentas eu vou usar para estar modelando, né, todos os processos que a gente vai trabalhar, e como que eu vou analisar esses processos, né, que envolvem os fluidos, né. Para que serve essa mecânica dos fluidos? Como que eu vou descrever isso aí? Então, para quem chegou em mecânica dos fluidos e não sabe bem onde que a gente se encaixa no universo, né? A gente diz que a mecânica dos fluidos ela envolve todos os processos em que um fluido ele está em repouso ou em movimento, né? E todas essas interações que o fluido faz com fronteiras sólidas ou com outros fluidos. Então, a gente pode pensar em aplicações da mecânica dos fluidos em inúmeros aspectos, né? O primeiro fluido que eu acredito que vem na mente de todo mundo é a água, né? Porque a gente já sabe de cara que a água ela é um fluido, né? Isso meio que já vem um conceito prévio para a gente, né? Então, rede de distribuição de água, quem vai para a engenharia ambiental tem muitas interfaces com essa etapa, né? Porque trata das estações de tratamento, e faz alguma interface aí com purificação, atendimento a normas, né, ambientais. E a gente diz que apesar disso ser o que vem logo, né, na mente da gente, por se tratar desse fluido tão conhecido, tão, né, difundido, que seria a água, a gente tem essa mecânica dos fluidos trabalhando com N outros aspectos, né, com o desenvolvimento de meios de transporte, né, trabalhando aí na área de resistência ao avanço, sustentação de aeronaves, propulsão de aeronaves, navios, né, submarinos. A gente tem também aplicações voltadas com a interface de produção de energia, então turbinas,
compressores, bombas, também são elementos que estão usando o fluido como meio de realização de trabalho, né, ou produção de trabalho. E a gente tem as aplicações da mecânica dos fluidos, eu digo, na diversão também, né? Eu sou suspeita de falar, especialmente desses esportes aí, né? Eu nado corriqueiramente, né? E hoje fiz minha primeira aula de bicicleta, então estou entrando aí nesse mundo do triatlo. E assim, é impressionante as aplicações que a gente tem. Começando aí com essa história do tri, não sei se eu vou dar conta dessa vida de bicicleteira, né? Mas o restante é bom demais. Bora pro Ironman. Vixe, não tenho condições não, Rondinelli. Eu tô ainda engatinhando na bicicleta, então... Agora que eu fiz meu primeiro pedal, hoje, sei lá, pedalei 20 quilômetros por aí. Fim de semana eu vou fazer um simulado, né, um sprint, triatlo, vamos ver como é que vai ser aí, se eu vou seguir nessa carreira ou não. Mas, assim, a gente tem N exemplos, né, de como a mecânica dos fluidos tem efeito direto, né, no desempenho de um atleta. Especificamente, na natação, a gente tem uma interação muito importante, porque como o fluido, né, que é a água, ele é mais denso, né, do que o ar, que é o fluido para as demais etapas, né, para os demais esportes, qualquer diferença que você causa no seu perfil de ataque para a água, como que a sua mão entra na água e tudo mais, tudo isso, o quanto seu corpo afunda, né, a sua flutuabilidade, tudo isso impacta no seu desempenho, no tempo que você consegue atingir, né? Ó, pessoal, essa questão do exercício é só começar. Depois que começa, é bom demais, viu? A gente se vicia, só pensa em comprar coisa para os esportes. Minha gaveta de roupa de esporte é maior do que minha gaveta de roupas para sair. É impressionante. Bom, e aí a gente tem, né, outros pontos de interface da mecânica dos fluidos, né? Tanto com a parte biomédica, trabalhando aí com os sistemas em que a gente tem justamente o sangue como fluido de trabalho, a urina como um fluido de trabalho, o próprio sistema respiratório, né? Então, todos esses elementos, né, da nossa biomecânica estão relacionados com o que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Por exemplo, para a gente respirar, né, o que acontece? O diafragma desce para fazer com que a gente tenha uma zona de baixa pressão e aí sugue o ar do ambiente externo, né? Quando a gente vai expirar, então isso aí, o movimento é inverso, né? A gente tem o diafragma empurrando aí os pulmões, né? Expulsando esse ar do nosso corpo. Então, esses elementos, eles fazem uma interface com esse pessoal aí da engenharia biomédica, né? E para a galera de engenharia ambiental, né? A gente tem diversos aspectos, não somente aquele inicial que eu falei para vocês, de qualidade da água, né? Da gente estar trabalhando com sistemas de tratamento, né? Mas também de qualidade de ar, de projeto de barragens, integridade desses elementos, ok? E aí, essa parte aqui eu acho que todo mundo já meio que espera, né? Quando a gente fala em combustíveis, transportes de derivados de petróleo, né? Então, essa disciplina, a mecânica dos fluidos, ela é a base para o estudo de qualquer fenômeno envolvendo o fluido, né? Um fluido qualquer. Então, a gente tem interface com realmente todas essas engenharias que vêm adiante, né? Na vida aí de vocês,
E eu diria que ela não é importante só para o curso, né, propriamente dita, mas ela é uma disciplina da vida da gente, né? Porque a gente consegue, depois que você passa pela disciplina, você consegue perceber essa presença dos fluidos, você consegue notar alguns fenômenos que antes podiam passar desapercebidos, né? E às vezes a gente tem respostas simples para o porquê que eles acontecem, que são dadas aqui nos nossos estudos, né? Então, a gente disse para que serve mecânica dos fluidos. Excelente, respondemos a nossa primeira pergunta, né? Mas agora a gente precisa saber o que é efetivamente um fluido, né? Como que a gente vai descrever ele e definir realmente o que é um fluido. Então, se a gente pensa nos estados da matéria, a gente tem sólidos, líquidos ou gases, né? Na realidade, a gente pode separar a matéria em sólidos e fluidos, né? Então, por quê? Porque o comportamento de líquidos e gases ou vapor, ele é bastante parecido, né? Então, eles entram nessa categoria toda aí de fluidos, né? E se a gente quiser definir efetivamente o que seria um fluido, a gente podia usar essa frasezinha aí, né? Em que a gente diz que o fluido é uma substância que se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Aí você olha para essa frase e diz assim, pois é, né? Acho que a professora não falou nada. O plasma, Diogo está perguntando aqui, o plasma se enquadra em sólido ou fluidos, professora? Então, o plasma, na verdade, ele é um sólido a uma temperatura muito, muito elevada, né? Eu acredito que ele entra na interface aí, Diego, certo? Eu não diria, eu não saberia lhe dizer se ele seria um caso direto aí de um fluido a uma super alta temperatura, né? Ou se a gente considera ele ainda como um sólido, certo? Ele é um caso aí meio limiar de definições, tá ok? Então, quando a gente diz assim, que o fluido é uma substância que se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento, na realidade, o que a gente está querendo dizer é simplesmente que os sólidos, eles tradicionalmente não escoam, e os fluidos, eles escoam, certo? Então, o que essa frase diz é isso. Quando eu submeto um fluido a uma tensão cisalhante, ou seja, se eu colocar aí entre essas duas paredes, né? Considere isso aqui uma parede superior, aqui uma parede inferior, e entre elas eu coloque uma camada de fluido. Se a gente puxa uma dessas camadas, uma dessas placas, né? Para o lado direito, por exemplo, como está aqui descrito na figura, o comportamento de fluidos, ele é diferente do de sólidos, na medida em que, se eu fizer esse processo aqui com um sólido, e eu tirar essa tensão, né, essa força que está sendo aplicada, e eu não passar de um determinado limite, né, que seria justamente o limite elástico desse sólido, cessando essa aplicação dessa força, a gente tem esse sólido voltando à sua condição inicial, né, dentro do limite elástico. Porém, para um fluido, não. Se a gente aplica essa força para um fluido nessa condição, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, ó, ele vai se deformando mais e mais, certo? Então, a gente fala que um fluido é uma substância que é incapaz de suportar uma tensão de cisalhamento quando ele está em repouso, né? Então, ele escoa, ok? Tranquilos? Sim, professora. Show. Uma observação que tem aqui nesse slide é essa terceira frase, né? Ele diz assim: o fluido em contato direto com uma fronteira sólida, ele tem a mesma velocidade dessa fronteira.
anunciado desse jeito, a pessoa pode até, né, ficar um pouco receosa com relação a isso, mas, na realidade, o que ele quer dizer é o que a gente espera, né, realmente do comportamento. Veja só, enquanto a gente tinha essa condição em que todo o aparato estava estacionário, né, esse fluido ele também estava estacionário. Porém, na medida em que foi aplicada uma força aqui nessa placa superior, né, e aí essa placa entrou em movimento, perceba que o fluido ele é solidário a esse contorno sólido, né? Então ele adquire a mesma velocidade dessa fronteira sólida aqui, né? E a gente chama esse fenômeno, né, de condição de não escorregamento, ok? Bom, mas eu disse para vocês que fluidos podiam ser líquidos ou gases, né? Então, o que a gente tem de comportamentos, né, similares ou distintos entre eles? Essa parte de não resistir à tensão cisalhante e escoar, ela é comum a ambos os estados da matéria, certo? Porém, a gente sabe que os líquidos, eles têm uma característica diferente, né? Como eles têm forças intermoleculares maior do que os gases, né? Então, esses líquidos, as moléculas do líquido, elas tendem, né, a ficar mais próximas uma das outras, de tal maneira que a gente tem a formação aí de uma superfície livre nos líquidos, né? Coisa que não acontece com os gases. Os gases, eles não admitem superfície livre, então eles ocupam todo o espaço que lhes é fornecido. Além disso, a gente tem o fato desses líquidos, né, eles se apresentarem como fluidos de difícil compressão. Tradicionalmente, a gente diz que líquidos, eles são incompressíveis, né? E gases, por outro lado, já apresentam uma fácil compressão, eles são facilmente compressíveis, né? Então, apesar de não serem... Quando você fala admite superfície livre, você quis dizer o quê? Não entendi muito bem essa parte. Que quando você tem um líquido qualquer, você pegar uma garrafa de óleo, ele vai ter uma superfície que limita o que é o líquido, né? Aquela superfície a gente diz que é uma superfície livre. É a interface do líquido com o ar, por exemplo. Se você pegar um copo de água, como está aqui nessa figura, a gente tem essa interface aqui, ó, essa superfície livre da fase líquida que está interagindo com o ar daqui de cima. Isso aí a gente não verifica no caso de gases. Obrigado. Tranquilo. Bom, então já respondemos duas das perguntas, né? O que a mecânica dos fluidos estuda e o que é um fluido, né? Agora a gente vai querer saber que ferramentas que a gente vai usar para trabalhar com a mecânica dos fluidos, né? E eu digo para vocês que aqui na disciplina vocês não vão ver nenhuma equação assim, do nada, nenhuma equação que vocês vão trabalhar aqui, ela é completamente nova para vocês. Não é. A gente vai trabalhar com as mesmas equações que vocês já vêm formulando lá desde o começo do ensino superior, na verdade, desde o ensino médio de vocês, que seria conservação da massa, primeira lei de Newton, quer dizer, segunda lei de Newton, primeira lei da termo, segunda lei da termo e o princípio da quantidade de movimento angular. O que vai acontecer é que a gente não vai usar essas equações tal e qual vocês conheciam, né, que vocês vinham trabalhando anteriormente. A gente vai precisar fazer uma adaptação, né, dessas equações para a nossa realidade. Matheus, a conservação do momento angular, lembra daquele exemplo da patinadora que abre os braços, fecha os braços, e aí a velocidade angular dela se altera? É o princípio da quantidade da conservação, né, do momento angular. É o exemplo clássico. Então, a gente vai usar essas ferramentas todas que vocês já conhecem, tá? Mas elas, a depender do momento que a gente for trabalhar com elas, né, elas vão ter uma cara ligeiramente diferente, ok?
como a gente vai trabalhar com essas equações, e como eu estou dizendo para vocês que elas vão ter que ser modificadas, eu vou explicar por que elas vão ter que ser modificadas, tá ok? Quando a gente estava trabalhando na perspectiva lá da mecânica básica, o que se utilizava geralmente eram diagramas de corpo livre para que a gente avaliasse, por exemplo, as forças que atuavam sobre um dado elemento. Então, eu podia modelar um elefante como sendo uma esfera, né? E aí eu ia avaliar as forças que atuavam sobre esse elefante esfera através de um diagrama de corpo livre, né? Fazia lá a esfera, desenhava a forcinha tal, é aplicada em tal ângulo, resulta em tal aceleração, etc. Era isso que vocês estão mais acostumados a verem, né? Agora, quando a gente for trabalhar com fluidos na condição estática ou na condição de escoamento, a gente vai trabalhar na perspectiva de um sistema ou volume de controle. E aí vocês podem me perguntar, professor, então não estou mais me lembrando o que é um sistema, né? O que é um volume de controle, né? Sistema, pessoal, é qualquer, né, quantidade de massa que ela seja fixa e identificável e que eu resolva estudar. Então, por exemplo, aqui, se eu determinar que meu sistema é essa massa de gás que está aqui contida dentro desse cilindro pistão, certo? Então, eu tenho uma limitação de o que seria, uma delimitação do que seria o meu sistema, e eu tenho a interação desse sistema com as vizinhanças, certo? No volume de controle, a gente tem um olhar um pouco diferente, né? Então, o volume de controle é uma região do espaço que eu desejo estudar. E através das fronteiras desse volume de controle, podem haver fluxo de fluido. Então, o volume de controle, ele é diferente do sistema na perspectiva da massa, principalmente. Então, enquanto um sistema, ele diz respeito a uma massa fixa e identificável, o volume de controle permite, né, o escoamento de massa, né, através das fronteiras do volume de controle. Então, na medida que isso pode acontecer, né, a gente verifica que existem diferenças fundamentais entre essas duas coisas, certo? Então, só para deixar aqui definido para você, sistema como uma quantidade de massa fixa e identificável, separada do ambiente por suas fronteiras, que se escolhe como objeto de estudo, né? Fronteiras essas que podem ser físicas ou imaginárias e não permitem fluxos de massa através das fronteiras do sistema. Tudo que é externo ao sistema é vizinhança, né? E a depender do tipo de sistema, a gente tem uma interação entre eles. O sistema que a gente está acostumado a usar, né, lá na termodinâmica e tudo mais, é um sistema fechado, né? Em geral, a gente trabalha, por exemplo, com uma massa de um gás e com a quantidade de calor, de trabalho que interage com essa massa, né? Então, isso aí é meio que o que a gente está acostumado a usar lá na termodinâmica. Sistemas isolados, eles são menos comuns, né? Porque eles não permitem nem a troca de calor nem de massa. Então, como ele não permite nenhuma transferência dessa através de suas fronteiras, então, na realidade, a gente é um tipo de sistema muito mais restrito, né? Inclusive para o estudo. Sistemas abertos, né, são, né, sistemas em que que existe essa permissão de troca de energia e de massa através das fronteiras. Então, sistemas abertos, eles são equivalentes ao que a gente chama de volume de controle, que é uma região do espaço que a gente deseja estudar, né? E aí existe a possibilidade de haver fluxos de massa através das fronteiras, certo? Então, o volume de controle, ele é como um sistema aberto, certo? E aí,
a gente tem esse volume de controle podendo interagir com essas fronteiras, né? Sejam elas fronteiras reais ou imaginárias. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um bocal em que diminui aqui essa área disponível para o escoamento do fluido, né? E aí a gente tem seções do volume de controle, que seria essa região pontilhada, que coincidem com as fronteiras do próprio bocal, e seções do volume de controle, que são aqui, ó, perpendiculares ao equipamento, digamos assim, e são fronteiras imaginárias, ok? Toda vida que a gente falar em um volume de controle, se vocês se lembrem, olharem aqui essa figura, né, perceba que a gente delimita, né, o que é o volume de controle. Então, essa delimitação do volume de controle, ela é feita através do que a gente chama de uma superfície de controle. A superfície de controle, ela corta no espaço o que você realmente quer analisar e as regiões através das quais ocorre o escoamento de fluidos, certo? Então, essa seria a superfície de controle. Percebam que, ó, aqui a gente tem vetor velocidade indicando a entrada de um fluido aqui nessa seção, vetor velocidade indicando a saída do fluido através dessa seção, saída do fluido através dessa seção. Percebem também que tem um vetor normal aqui, em todas essas superfícies de controle? Todos esses vetores normais aqui, ó, percebam que ele aponta sempre para fora da superfície de controle, né? Então, a superfície de controle, na verdade, ela não é um sistema aberto, Francimara. O que a superfície de controle ela é uma delimitação do volume de controle, que é justamente esse tipo de análise em que a gente observa um volume no espaço, né, que permite o fluxo de fluido através das fronteiras. Então, o volume de controle, ele é análogo a um sistema aberto lá da termodinâmica. Então, professora, a superfície de controle seria tipo a fronteira. Isso. Tá. A superfície de controle é o limite do volume de controle. Certo? E, ó, em toda a superfície de controle, a gente tem uma área que caracteriza a região através da qual o fluido está escoando, tá vendo? E em toda a superfície de controle, a gente tem uma direção normal, certo? Então, essa direção normal aqui, percebam que ela sempre aponta para fora do volume de controle. Sempre, né, Hermane? Sempre apontam para fora do volume de controle. Se é uma coisa que a gente pode dizer sempre na vida, é isso, que os vetores normais sempre apontam para fora do volume de controle. Hermane está falando isso porque eu acho que ele já me viu falando isso, né, Hermane? Isso mesmo. Então, assim, agora a gente já sabe o que é a mecânica dos fluidos, para que ela serve, o que é um fluido, né? E que são as ferramentas que a gente vai usar para atacar esses problemas, né, de estudo dos fluidos. Quando o fluido está em repouso, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Mas quando o fluido está escoando, por que eu estou dizendo que tudo é lindo e maravilhoso? Porque é mais fácil da gente modelar uma coisa que está estática, né? Eu não preciso me preocupar com essa porção de massa fixa, por exemplo. Tudo em repouso é lindo, né, Alan? Bota para correr e pronto, bagunçou tudo. Então, quando a gente fala que o fluido, ele está estático, né? Então, eu trabalho com aquela massa fixa de fluido, não preciso me preocupar se a gente vai ter o movimento desse fluido e aí essa massa vai ser renovada ou trocada de alguma maneira, né? Então, existem duas formas da gente trabalhar diretamente aí com essa questão, né? Como que a gente vai descrever esse escoamento do fluido? Se a gente decide acompanhar o movimento da partícula de fluido,
né, da gotinha lá de água, da partícula de fluido. Então, a gente diz que a gente está usando um referencial lagrangiano. E aí a gente tem que entender e descrever as forças que atuam sobre aquela gotinha, aquela partícula de fluido, né? E, em geral, esse é um método complexo, porque a gente sabe que o fluido ele é composto por um número imenso, né, de partículas de fluido, então essa descrição pode ser complexa. Já o método de descrição euleriano, ele não acompanha, né, as partículas de fluido ao longo do seu escoamento. O que ele faz ele descreve as propriedades do escoamento como uma função do espaço e do tempo. Então, para usar o método ou referencial euleriano, a gente descreve as propriedades dos fluidos como tendo um valor específico em cada ponto, né? E esses valores, eles podem permanecer constantes ao longo do tempo, e aí a gente tem um regime permanente, né? Mas também a gente pode ter a variação dessas propriedades ao longo do tempo. E aí a gente fala de um regime transiente de escoamento de fluido, certo? Então, para a gente trabalhar com essa perspectiva de referencial euleriano, em que a gente não vai acompanhar essas partículas de fluido, a gente tem que descrever todas as propriedades do escoamento como funções de espaço e tempo, certo? Vinícius está dizendo que já é fã aí do Euler, né? Mas perceba, para que a gente possa usar o método de descrição euleriano, é preciso que eu descreva propriedades do escoamento como função de x, y, z e t, né? É preciso que eu descreva como que essas variáveis, elas se comportam em função do espaço e do tempo, certo? E aí, para a gente fazer isso, parece que tem mais conta. Tem mais um pouquinho, Matheus. Para a gente fazer isso, a gente tem que se perguntar, né? O que é realmente um fluido, né? A gente está falando que o fluido, que a água é um fluido, a gente sabe que gases são fluidos, mas aí, às vezes, as pessoas ficam, né, na dúvida, porque parecem coisas tão diferentes, né? Como que eu modelo, como que eu descrevo esses fluidos, né? Então, para nós, aqui na mecânica dos fluidos, a gente vai tratar os fluidos como meios contínuos. Por que a gente vai tratar os fluidos como meios contínuos? Porque, veja só, a gente precisa descrever as propriedades do fluido como funções de espaço e tempo, né? Se essas funções, elas não são contínuas, como é que eu vou descrever, né? Então, para eu descrever essas propriedades em um meio que não é contínuo, eu precisaria me utilizar de ferramentas de estatística molecular, né? Todas essas ferramentas mais, digamos assim, específicas, né? Então, para a mecânica dos fluidos 1, que é a nossa disciplina, a gente considera que esse fluido ele é contínuo, considera que a estrutura molecular, apesar de a gente saber que ela não está distribuída de forma contínua no espaço, a gente saber que existe espaço entre uma molécula e outra, né? Seja essa molécula e outra de uma fase gasosa, seja de uma fase líquida, mesmo a gente sabendo disso, a gente vai tratar esses meios fluidos como meios suaves, certo? Então, as funções que vão descrever essas propriedades que a gente vai tratar são funções contínuas, tá? Então, com essa consideração do fluido como um meio contínuo, propriedades, né, como temperatura, massa específica, velocidade, etc., elas têm um valor definido em cada ponto, e aí eu consigo descrever, né, como que ocorre essa variação de velocidades ou variação de
massa específica, etc., em função de tempo e espaço, certo? Então, é basicamente assim. Mesmo eu sabendo que nesse elemento fluido aqui infinitesimal existem espaços vazios, o tamanho mínimo desse elemento é aquele em que eu considero, né, que propriedades como massa específica, por exemplo, elas não variam de maneira descontínua. Essa variação que está sendo aqui descrita, né, essa variação aqui descontínua de um ponto para outro da relação massa por volume, que é a massa específica do fluido, ela está contabilizando, por exemplo, eu trabalhar com um volume de controle tão pequeno que a entrada ou saída de uma moléculazinha já faz grande variação, já proporciona uma grande variação na massa contida nesse volume de controle, e aí causa uma grande variação aí na massa específica, ok? Então, a gente descreve aí a massa específica como essa função de espaço e tempo que eu falei para vocês, né? E se a gente acha, não estou entendendo o que seria essa variação de massa específica como espaço e tempo, imagina a gente ter um trecho, né? Aqui a figura não corresponde, mas imagina eu tenho uma região do espaço em que eu tenho altas temperaturas, né? Por exemplo, uma sala, né? Em que eu tenho a porção da sala que está próxima lá da parede, né? A gente sabe que o ar, quando ele está mais quente, a massa específica dele é mais baixa, né? E eu posso ter numa outra região um resfriador qualquer, um ar-condicionado, por exemplo. Então, a gente tem uma região aqui de temperatura mais baixa, então massa específica do ar mais alta. O ar frio, ele é mais pesado. Essa distribuição espacial, né, os valores de massa específica de uma região de mais alta temperatura para uma região de mais baixa temperatura, ela descreve justamente, né, como que a massa específica varia em função das coordenadas espaciais, e aí, se isso tem variações com o tempo, então aqui também, dependendo do tempo, certo? Então, percebam, o campo de massa específica, ele é um campo escalar, eu não preciso descrever ele através de um vetor, por exemplo, né? E a gente expressa, né, a massa específica, essa quantidade, essa relação massa por volume, no SI em quilogramas por metro cúbico, no sistema inglês com libra-massa por pé cúbico, certo? Vinícius, vamos falar o seguinte, vamos deixar essa parte de viscosidade para quando a gente começar a tratar dessa propriedade, beleza? Eu não entendi direito a sua pergunta, mas uma maior viscosidade contribui para um resultado mais previsível. Não, a gente tem resultados bastante previsíveis com fluidos não viscosos, por exemplo, certo? São propriedades distintas. Bom, então, só para a gente concluir, né, essa nossa breve passagem aí pelas propriedades iniciais do fluido, né, a gente tem o campo de massa específica, que é essa descrição espacial e temporal da massa específica do fluido, né, e propriedades que são relacionadas com esse campo, né. Então, a densidade relativa, ela é uma relação adimensional que a gente tem da massa específica do fluido com a massa específica máxima da água, que seria 1.000 quilos por metro cúbico, né? Esse valor é a massa específica da água a 4 graus Celsius. Então, perceba que densidade relativa, ele é um conceito adimensional. Já o peso específico, que é a relação entre a força-peso, né?
de um fluido e o volume ocupado, né, ela seria dada pelo produto, então, ó, é o peso do fluido pelo volume ocupado. Então, peso é massa vezes a aceleração, e essa relação massa por volume a gente já tinha expresso como sendo massa específica do fluido, né? Então, o peso específico é esse produto, massa específica vezes a aceleração da gravidade. A nossa Professor, última... Perdão, esse W representa fluido, é? Esse W aqui Sim? é o peso do fluido. Ah, certo. W seria de weight, né? Em inglês. Então, a nossa última propriedade correlacionada a esse campo, né, é a propriedade de volume específico, que ela traz a relação justamente inversa da massa específica, né, que é o volume que ocupa uma dada massa de fluido. Então, ele é dado na unidade aí de metros cúbicos por quilograma. Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidinho, como eu prometi, né, conforme a gente tinha combinado, eu elaborei para vocês um pequeno quiz, né, deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar. Vamos rezar aqui, porque eu também estou aprendendo. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 questões. Deixa eu colocar aqui para jogar. Opções de jogo. Vixe. Eu vou tentar colocar aqui. Não sei se vocês já fizeram. Vocês já trabalharam com Kahoot? Já. Já. Vamos ver aqui se eu consigo botar para rodar esse jogo. É Play. Single Player Game. É isso aqui. Não, não. É isso aqui. Tem algo estranho aqui. Mas vamos ver. Deixa eu colocar aqui Ver se esse link que eu coloquei aqui, eu só mando o código, é isso, Diego? É, a gente entra já no site direto, a senhora manda só o códigozinho. Ah, tá. Então, deixa eu descobrir como é que eu sei qual é o código. Eu acho que é esse aqui, share. Não. Tem o nomezinho PIN, professora. Vê se a senhora consegue encontrar. Eu não tenho que apertar aqui para jogar, não. Play. Só começar o jogo, a senhora espelha a tela pra gente, aí vai aparecer o códigozinho. A senhora Compartilha dá a play, tela. aparece a pergunta na sua tela e só as alternativas pra gente. Ó, porque tá aparecendo assim. Será que eu compartilho assim? Não. Eu acho que teria que criar ainda, não? Ainda tem ali em cima, o Create. Mas aqui já tá as 5 questões. Será que é isso? Não, aqui ele vai querer, ó, para eu fazer outro. Sai desse negócio, filhote.
Cadê os meus Kahoots? Jesus do céu. Ou a pessoa quer fazer um negócio, eu fiz o negócio e agora eu não consigo mandar. Como que pode, Jesus? Eu acho que é nesse play. Nesse aqui. Clássico. Ah, ó, deu certo agora. Pronto. É este código aí que está na tela de vocês, ó. 337-2696. Posso começar? Pode. Alguém ainda mais tentando? O Lucas pediu pera. Algumas pessoas estão Algumas pessoas estão desesperadas aqui gritando. Vai dar certo. Vocês sabem que essa é a primeira vez, né? Deu para ver pela inexperiência que eu estou usando esse negócio. Ó, quem não está conseguindo entrar, aqui na tela vocês conseguem ver, né? Vocês vão digitar www.kahoot.it e aí vocês vão colocar esse númerozinho aí, 337-2696. Oxe, que doideira. Fica assim. Isso. Pronto. Então, vou dar o play, certo? O que acontece agora? Né? Esse Kahoot tem umas 5 perguntinhas, né? São perguntas simples, mas é bom vocês terem calculadora aí para resolverem alguma coisa, né? E aí a gente vai rodar uma vez, e aí em seguida eu faço a volta de novo pelo Kahoot, explicando cada uma das questões, ok? Então, bora lá. 1, 2, 3 e já. Se vocês quiserem, eu paro de projetar aqui para vocês olharem melhor aí o de vocês, tá? Ah, tá. Então, eu vou compartilhar, peraí. A senhora tem que compartilhar, porque só A aparece gente tem que ver as perguntas. Ah, é? Desculpe. a pergunta é só na tela da senhora. Ah, foi mal, pessoal. Capaz que eu tenha deixado um tempo muito curto. Agora que eu peguei o lápis.
Pronto, primeira questão, né? Essa seria a primeira. Mulher, eu nem respondi. Oxe, já acabou. Voto, professora! Eu tava calculando ainda. Professora, eu não sei se eu entendi. O meu tinha triângulo, bola quadrada. Eu apertei triângulo, deu correto. Pois é, É porque aparece assim, só a formulazinha, a gente vê a cor do que está sendo projetado pela professora e a gente marca no nosso referente à cor da alternativa que está na tela dela que a gente acha que é correta. olha aí. Acertei. Achei o tempo um absurdo. Não gostei. Não gostei. Também não. Eu tava aqui Eu ainda. tava- Mas foi Tava muito rápido, tentando né, ver, professora? fechou. Muito rápido. Melhor o Google Formulário. Vai dar certo, meu povo. Essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Acontece. Joel, você sabe que você vai virar meme no YouTube, né? A turma tá entrasada. Mano, não tem lógica, não. 30 segundos eu não consegui nem ler a questão. Ai, meu Jesus. Vai, Eu marquei professora. o triângulo achando que era Vai. para aparecer a questão, terminou, foi a resposta certa. Parecia que eu tava na prova. Ai, meu Jesus, perdão, pessoal. Vamos para a próxima. Estejam prontos. O que vai acontecer? Vai, estou preparado. Prepara, vai. Ó, é o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte. Vai ser como Pamela colocou. Eu não me lembro se a próxima é uma questão de verdadeiro ou falso, eu acho que sim. Então, vai aparecer a sentença, né? Vai aparecer aqui as cores das opções, e aí vocês vão, né, de acordo com o que está aqui na tela que eu estou projetando, escolher aí no difícil. Eu estou lendo a mensagem de Hermânia aqui e me confundi. Vocês vão escolher no dispositivo de vocês qual que é a cor, né, correspondente ao que vocês acham que é o correto, ok? Então, vamos lá. Next. Próximo. Um cilindro tem 2 metros de diâmetro, altura de 15 metros, 30 quilos de um fluido preenche até a metade. Qual é a sua massa específica? Vamos lá. Agora eu já entendi como é que a gente faz, viu, pessoal? Já que agora saiu a resposta da questão... Não deu tempo. Não deu tempo de novo, né? Eu vou ter que ajustar ainda essa questão do tempo, porque eu não fazia ideia de quanto tempo que demorava. E quando você é a própria pessoa que está elaborando a questão, a gente meio que se engana, né? Porque eu já sei todos os dados, é só fazer a conta, então já sei que conta que eu quero que vocês façam. Então, realmente, o tempo para a gente é muito mais rápido para quem está elaborando. Mas eu vou ajeitar para as próximas edições, como diz o outro. Não é desse jeito na prova, não, Fernanda. Na prova eu não vou dizer nada. Na prova é pior. Na prova é pior. Vocês dizerem. É nada. Mas eu tô acertando, eu só não tô fazendo no tempo. Então, o que acontece, né? Eu vou colocar aqui a apresentação junto com o Kahoot nessa tela, para eu resolver com vocês, né? E aí a gente comparar o resultado. O que acontece nessa questão aí, né? Ele dá que a gente tem um cilindro, né? Diâmetro do cilindro é 2 metros, comprimento dele, deixa
eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. O diâmetro do cilindro é 2 metros. O comprimento dele é de 15 metros. E aí, ele fala que a massa do fluido que está contido nesse cilindro é justamente de... Ai, caramba. 30 quilos. E diz que é a metade. Isso, 30 quilos. E a gente sabe que ele ocupa, ó, metade somente do volume. O volume do fluido é metade do volume do próprio cilindro, né? Então, para a gente calcular aí qual que seria a massa do fluido, bastava a gente dizer que metade do volume do cilindro corresponde metade de... Vou colocar já o valor, tá? Π vezes o raio, que seria o diâmetro dividido por 2, ao quadrado... Eita, Cacilda, não sei nem o que eu fiz. Então, não sei o que eu fiz para fazer também. Ao quadrado. Então, esse seria o volume aí do fluido, né? Metade do volume do cilindro. πr ao quadrado vezes L, né? Que é 15 metros. Então, a gente fica com 3,14 vezes 15, né? Dividido por 2. Esse valor dá 23,55 metros cúbicos, tá? E aí, para calcular o que ele pede, né, que é a massa específica do fluido, então, ρ corresponde à massa do fluido, que é 30 quilos, dividido pelo volume ocupado por ele, 23,55. Então, 30 dividido por 23,55 nos dá o valor de 1,27 quilogramas por metro cúbico. Pois é, rapaz, eu realmente dimensionei muito mal o tempo, muito mal mesmo. Acabou o tempo, professora. Ai, adoro. Oh, meu Jesus. Vambora para a próxima. Passou no quiz, está aprovado já. Ó, já pensou? Next. Os pontos aqui mudaram um pouquinho, ó. Verdadeiro ou falso? Campo de massa específica é um campo que depende das coordenadas espaciais e do tempo, sendo, portanto, vetorial. Lê aí de novo para me raciocinar. Acabou o tempo. É ligeiro demais. Ai, meu Deus. Menina, cada tombo que eu levo, misericórdia, a vida só tá me destruindo. Que é isso, hein? Nem no quiz, imagina na prova. Ai, meu Deus, eu não me imaginava nunca que isso aqui era tão bom. Mas eu tive que mudar de página aqui para poder nem ver o negócio. Não, tá demais isso aí. Não. O bom é que a professora é meio masoquista, né? A gente aqui na labuta, na humilhação, e ela faz o quê? Ela ri da desgraça alheia. Meu Deus do céu. O pior que errar é não ter oportunidade nem de responder. O pior é que eu tô rindo também, viu? A professora tá Só morrendo. humilhação por cima de humilhação. Ai, errou o quiz, pode pegar a disciplina. Deus me livre, Hermane, tá proibido. Professora, a senhora corrigir a prova desse jeito, hein? Não, meu povo, por favor. Mas se a senhora corrigir desse jeito, eu desisto agora, viu? Porque, menina, eu só respirei. Rapaz, não vai ser só 30% dessa vez, não. Desculpem.
dado bom, não sei o que, tá tudo dando errado, mas tá tudo Já bem. começou na humilhação, né? Engraçado, não. A senhora fez um negócio para desespero de todo mundo. Não é isso? Humilhação, sofrimento. Tô com medo. Esperada porque eu sei resolver uma questão. Tô todo me tremendo aqui. Vai dar certo. Vai Você dar viu certo. para entender como funciona o carro? Mulher, não tá dando certo, não. Tá tudo dando errado aqui. Ó, já foi 3 questões, já só falta 2. Foi 3 e eu consegui acertar um total piscar de o 0. olho e vem a outra. Pá, já vem a outra. Mas vamos lá, vamos corrigir essa. Né? O que tem na afirmação é dizendo assim, ó, o campo de massa específica é um campo que depende das coordenadas espaciais e do tempo. Show de bola, uma belezura, exatamente como a gente tinha dito. Sendo, portanto, vetorial. Aí lascou tudo, né? Porque o que aconteceu? Né? Um campo vetorial é um campo de uma propriedade do fluido que ele depende da direção, como qualquer vetor, né? E a massa específica, ela é uma quantidade que é escalar. Então, como eu tinha dito aqui para vocês, né, anteriormente, o campo de massa específica, ó, ele é um campo escalar, ele não precisa de direção para ser completamente descrito. Basta a gente saber qual que é o valor da massa específica em cada ponto do escoamento e como que isso varia com o tempo. Beleza? Vamos para a próxima? Tá acabando, meu povo. Ó, essa história desse carrote humilhativo já tá acabando. Bora. Tira aí, avisa aí quando der play. Senão vai dar erro aqui. Não vou marcar nada. Eu vou ler, Joel. Calma, vai dar certo. Ah, vai. 1, 2, 3 e já. Se o fluido é um meio contínuo, como explicar o fato que existem espaços entre as moléculas? Primeiro, o fluido é considerado contínuo e não contínuo. Amarela, o fluido não é contínuo. Azul, o fluido é formado por milhares de partículas separadas por contínuos. Verde, a consideração do contínuo só é válida até certo limite. Consegui marcar. Chutei, nem prestou atenção. Não fale não, que isso ainda vai para o YouTube. Mas, professora, essa teve um tempo maior que as outras, né? Pois é, eu acho que por certo, 90 segundos acho que é o tempo bom. eu acho que eu errei. Essa foi 90 segundos, né? Pode ser que algo tenha saído do default nessa daí, e aí eu não mexi nas anteriores por esquecimento mesmo. Se eu errar essa, eu tranco. Pelo amor de Deus, nem brinquem com essa história de trancar a disciplina. Não pode, essa história. O que não pode é a gente reprovar, né? Trancando pelo menos a gente tem a desculpa, não, eu tranquei. Joel quer matar a outra engasgada. Então tá aí, ó. 21 pessoas marcaram aí a opção verde, né? Que é a consideração do contínuo, ela só é válida até certo limite, né? Então, na realidade... Eu ia marcar essa. Olha aí. Na realidade, essa seria a opção correta, porque, veja só, quando a gente falou aqui desse... Lembra que a gente falou desse gráfico, de como que a gente determinava o valor da massa específica num ponto? Né? Então, a gente tem um limite até onde a hipótese do contínuo ela é válida, né? Então, quando a gente começa a ter interferência da estrutura molecular, dessas descontinuidades, então essa hipótese de um fluido ser contínuo, ele só é válido até esse limite. Esse volume aqui, pessoal, ele é aproximadamente da ordem de grandeza de um grãozinho de areia, certo?
Beleza? Podemos ir para a última? Pode. A gente errar de novo, vai. Vai dar certo. Eu estou procurando meu mouse, que eu não sei onde é que ele foi bater. Tá aqui. Professora, a Vale P4 quanto, Richard? Diga lá. A P4 vai ser nesse estilo? Não, pelo amor de Deus. Ó, mas se bem que depois que vocês começarem a fazer várias outras, né, coisas e tudo mais, vocês vão ver que, na verdade, as perguntas daqui, elas são bastante fáceis, né? Elas só estão realmente muito ligeiras, né? É porque a pessoa fica nervosa, quer responder logo e acaba errando. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos lá para a próxima. Olha aí, o placar se movimentando. Quinta questão. Um cubo tem aresta de 3 metros e é completamente preenchido por um fluido de densidade 0,8. Determine Maravilha. a massa do fluido. Oh, o tempo dessa ficou pequeno também. Quando eu acabei o raciocínio, falta 10 segundos. Fale não. Fale não, Zé Vitor. Quem disse que seria fácil? Aí, um total de zero. Zero. Olha, sinceramente, eu estou humilhado. Humilhada. Não. Eu fui tentar ir pra E ainda teve a ousadia de dizer que eu estou empatado com alguém? Como assim? Eu vou morrer, velho. Ai, Jesus, gente. Empatado com o Zé. Cancelado. Gente. Estou cancelado. Ninguém acertou. Você empata. 50ª colocação. Meu Deus do céu. E ele ainda é motivacional. Sacode a poeira, você ainda vai longe. Vai, dessa uma pisadinha que a gente vai, errando tudo. Quarta prova. O meu ainda falou que ninguém disse que seria fácil. Mentira! Oi, mulher, tá aqui. Ninguém disse que seria fácil. Ainda bota uma cara, ainda bota um emoji. Um emoji rindo, com o olho piscando. Que debochada. Jesus! Aula motivacional essa, viu? Desculpa, meu povo. Vou pagar umas terapias, não tá dando. Tô humilhada. Ai, gato. Professor, olha aí quem ficou em primeiro lugar. Olha quem ficou em primeiro lugar. Em todas. Ele vai ser monitor dessa disciplina. Não mostre, não. A humilhação é maior. Tananã, Luiz ficou em terceiro. Daniel ficou em segundo. E Heitor, o que ficou em primeiro pode jogar na Mega Sena. Passada, mulher, como é que pode? Ele acertou 4, coisa viu? errada. Monitor. Desconsiderou o bolo ainda, né? Que ganhava na Isso, é porque tá na primeira aula. Nada contra, mas tem coisa errada aí. Algo não está certo, né? Foi comprado isso aí, viu? Foi comprado. Perdão, viu? Mas foi bom demais. Não sei vocês, mas eu adorei esse negócio. Aí foi humilhada aqui, professor. Foi humilhante, professora. Não sei pra senhora, mas pra gente foi humilhante. Olha, se eu ajeitar esse tempo, vocês não vão ficar tão felizes com um carrute desse. Vai ter humilhação de todo jeito. Aumente só o tempo e deixa as questões desse nível, entendeu? Aí fica show. Tem que ser 90 segundos para cada uma. Seguinte, nessa última a gente tinha um cubo, né? Cujo lado era de 3 metros. E aí ele dizia que a densidade relativa, o Dzinho, né, lá, valia 0,8, certo? Lembra que densidade relativa é uma quantidade adimensional, certo? Então, só para deixar aqui
usar tudo direitinho, né? A densidade relativa, ela é a razão entre a massa específica do fluido, cadê Jesus? E a massa específica da água. Então, se essa densidade relativa ela é 0,8, então a gente já pode calcular daqui a massa específica do fluido, certo? Porque a massa específica da água a gente sabe que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, ρ vai valer aí 800. Né? 800 quilogramas por metro cúbico. Se o lado do cubo é 3 metros, então o volume desse cubo... Cadê, Jesus? Sumiu o negócio? Tá aqui. Ops. Então, o volume desse cubo é 27, né? É 3 ao cubo. É 3 ao cubo. 27 metros cúbicos. Então, para a gente saber a massa desse fluido, a gente simplesmente vai trazer a relação massa por volume é igual a massa específica então a massa vai ser de 27 vezes 800. Então, beleza, Stephanie. Não sei mais quanto é que isso dá. 27 vezes 800. 21.600 quilos. Beleza? Pense num cubo pesado, viu? Errei só por 20. Beleza, meu povo? Ó, e se quiser ter uma noção de peso aí, Alan, a densidade da água é 1.000, né? Então, 3 metros cúbicos de água vai pesar quanto? 27.000 quilos, né? Esse fluido, como ele tem uma densidade menor, então ele pesa menos do que o mesmo volume ocupado por água, né? Menino, imagine aí, ó. 1 metro cúbico é 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Uma caixa d'água é bicho que pesa, né? Então, assim, é bom também para a gente ter uma noção realmente dos valores. Essa massa específica aí é a massa específica próxima da gasolina, por exemplo. Beleza? Professora, que eu fiquei nervoso, eu marquei 21,6. Ok, então, pessoal. Na aula que vem a gente continua, viu? Obrigada por hoje. Já é, mulher. Ai, que lindo! Já acabou, meu Deus! Professora, fez de novo o quiz. Só aumenta o tempo, mulher. Pelo amor de Deus. Para dar pelo menos, assim, para responder. Para errar, pelo menos. Ter direito à resposta. Consciente. Especial do Joel. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ah, eu vou botar no celular, mas na terça-feira eu vou participar de um concurso, eu vou ter que ser da banca de um concurso, e aí a nossa aula de terça-feira eu vou ter que reagendar, tá bom? Tá certo. Valeu, valeu. Bom final de semana. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa tarde. Botar um quiz na terça? Pode ser. Eu vou falar com os monitores, qualquer coisa. Bota não. Professora, põe os links das aulas. Lembra de Professora, lembra do link da aula. Sim, sim. Pra gente ver. Tá bom, pode deixar, eu vou procurar.